Olá, muito bem-vindos ao nosso Band Entrevista aqui na tela da Band TV. Este é o nosso primeiro programa inédito em 2025, portanto, um grande 2025 a todos. Infelizmente, fiquei fora por 2 semanas por questões de saúde. Inclusive, quero agradecer aqui a todas as mensagens, a todo o carinho que recebi nos últimos dias, nesse final de ano, entre Natal e Ano Novo, tanto para felicitações quanto também para a recuperação. Agradeço muito de coração cada mensagem, cada minuto, cada segundo dedicado aí com orações, com pensamentos positivos a meu respeito. Muito obrigado. E o Band Entrevista traz o seu primeiro programa inédito aqui na tela da Band, neste sábado pela manhã. Sempre lembrando para você que estamos também no YouTube, Band RS, lá tem a playlist com todas as edições do Band Entrevista, assim como também as playlists da Rádio Bandeirantes, onde você me encontra diariamente ao lado da Regina Lima, no Manhã Bandeirantes às 10h30 da manhã e também às 8 da noite com o nosso 60 Minutos. Sempre agradecendo a nossa equipe técnica, comigo aqui no estúdio o senhor grande Carlos Tiri, o poeta das lentes, lá na nossa suíte, grande Pedro Weber, pela primeira vez com o Pedro Weber também, nas férias do nosso grande Eduardo Chiclé, o Júlio no nosso áudio, sempre a produção da nossa Maria Fernanda Luxinger e também com as edições do Jean Grellert, da Claudinha e também do nosso Rico, sempre os 3 ali na edição aqui do nosso Band Entrevista. Começamos o nosso programa e começamos o nosso ano, nossos programas inéditos, recebendo um querido amigo, um competente querido amigo, enfermeiro Antônio Tola, presidente do COREM, do Conselho Regional de Enfermagem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nada mais justo, né, começar um ano falando sobre saúde e desta categoria que eu sempre falo em todos os meus espaços. Eu sou um admirador de quem trabalha na saúde, né? Tenho ao meu lado aí a classe médica e a classe da enfermagem sempre me acompanhando. Trabalhei em hospitais por alguns anos, pude acompanhar a dedicação e o amor que eles colocam nesta função e que ela é vital para que todos nós tenhamos bons atendimentos médicos quando necessário e às vezes também na prevenção, o que também é extremamente importante. Meu amigo Antônio Tola, presidente do COREM, uma honra te receber aqui. Nossa amizade já vem de muitos anos e acompanho o teu trabalho frente ao COREM, já conversamos inúmeras vezes. Aliás, eu tenho a honra de ter no COREM grandes amigos, né? Antes também o enfermeiro Daniel Menezes, Daniel Menezes, é verdade, não tem Costa, é Daniel Souza Menezes. E o Daniel também um querido amigo, agora no COFEM, lá em Brasília. E o Antônio também, um amigo, trabalhamos juntos aqui no Hospital São Lucas, do outro lado da rua, aqui do Tecnopuc, prédio 50, sede do Grupo Bandeirantes. Antônio, bem-vindo, uma honra te receber aqui no Band Entrevista. Bom dia, muito obrigado pelo convite, de a gente poder estar aqui fazendo essa conversa e trazendo as questões da enfermagem à tona e sempre lembrando os profissionais da enfermagem. Quantos anos de São Lucas ali como o chefe da enfermagem noturna ali, Antônio? Eu me aposentei no São Lucas, foi meu primeiro e último emprego como enfermeiro, né, na iniciativa privada. Eu fiquei 28 anos e alguns meses. 28 anos? 28 anos e alguns meses no São Lucas. Em alguns Mas do serviço público, eu já tenho 12, 24, 36 anos de público também. Sempre foi concomitante, né? O São Lucas junto com o público. Que legal, Antônio. Bom, ou seja, experiência não falta para estar à frente de uma entidade tão importante. Bom, a enfermagem sempre ela foi fundamental e cada vez mais se faz importante falar sobre essa categoria que tem um conselho muito ativo e que tem muitas coisas que às vezes os próprios técnicos de enfermagem, enfermeiros, auxiliares de enfermagem não sabem. E é importante a gente passar um pouquinho sobre isso. O compromisso do COREM hoje no setor de forma direta, Antônio? Pois então, o COREM, o papel é uma autarquia federal, né? Então ele tem por princípio atuar, né, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. No Rio Grande do Sul, Fabiano, nós somos 158 mil profissionais de enfermagem, entre auxiliares, técnicos e enfermeiros. Né? No Brasil, chegamos a um total de quase 3 milhões aí. Se não está em 3 milhões, está beirando 3 milhões de profissionais. São a maior categoria de profissionais da área da saúde, em matéria de número de profissionais. Então, se faz importante a presença desta instituição não pública, mas autárquica, que é o controle do exercício legal da profissão, da ética profissional, né? E fazer junto com a questão do controle do exercício legal da profissão, com a regulamentação e a ética,
a gente consegue oportunizar junto à sociedade, né, melhor qualidade da assistência, porque o papel principal do Corém, do sistema COFEM-Corém, quando foi criado lá em 1973, era que essas autarquias federais promovessem o cuidado para o usuário do sistema público de saúde, né? Ou seja, na preocupação de preservar a integridade física da saúde do cidadão. Então, é isso, nós atuamos na fiscalização dos profissionais para que eles desempenham e exercitam as suas práticas mais adequadamente possíveis junto ao cidadão que, por sua vez, está sendo cuidado. Agora é importante destacar também que o Corém-RS, juntamente ao COFEM, também vem lutando há muitos anos contra os seus direitos. Sim, e principalmente sim. na questão de reajustes salariais. Enfim, eu me lembro que no ano passado houve uma conquista muito grande. E eu me lembro que há mais tempo ainda se falava muito sobre isso. Havia uma defasagem muito grande, uma briga muito grande com as autoridades para que se buscasse essa valorização. Como é que está nesse momento, Antônio? Pois então, não é papel, né, como tu mesmo colocou aí, o acompanhamento do sistema COFEM, conselhos regionais, não é papel do COFEM e os regionais, mas são entidades da enfermagem que atuam juntos, são os sindicatos da enfermagem. Representam, né, todos eles, representam a Associação Brasileira de Enfermagem e o sistema COFEM-Corém, trabalham porque, eu te falei agora há pouco, é responsabilidade do Corém fiscalizar para que o profissional atenda bem, né, cuide bem, assista bem o seu cliente, o seu paciente, né? Mas para que ele faça isso, é importante que ele seja bem remunerado, pelo menos com dignidade, né? E esse profissional vá para um ambiente de trabalho tranquilo, sabendo que deixou o pão de cada dia na mesa para os seus filhos, né? Porque senão ele não consegue reproduzir um cuidado de excelência para esse paciente que está lá, né, precisando dos cuidados dele. Porque é desumano tu estar preocupado com o teu lar e dando todo o conforto para um outro, né, sem ter as condições de proporcionar esse mesmo conforto para a tua família. Então, o COFEM e os conselhos regionais, juntos a ABENS e os sindicatos, trabalharam muito pela questão do piso salarial, que foi aprovado, né, então, em 2022, e passou-se 2023, aí a gente tem lutado bastante para questões da adequação deste piso salarial estar dentro do contra-cheque do profissional da enfermagem, deixar de ser um auxílio no final do mês para complementar salário. Nós queremos que isso esteja no contra-cheque, na carteira do profissional da enfermagem, né, ou do privado ou do público, enfim, que isso passe a ser uma realidade, né? O piso tem sido trabalhado bastante em relação a isso, né, porque não era uma realidade. A realidade do Brasil, do Rio Grande do Sul, vamos falar de Rio Grande do Sul, não vou nem falar de Brasil, porque a gente tem estados bem mais deficitários, né, economicamente do que o Rio Grande do Sul. Então, se a gente tirar uma base pelo Rio Grande do Sul, já imagina o que acontece nos outros estados que têm menos poder aquisitivo, né? No Rio Grande do Sul, nós tínhamos enfermeiros no interior do estado ganhando 2 salários mínimos. Um profissional que se prepara durante 5 anos numa universidade, faz estágios, frequenta, faz pós-graduação, faz mestrado, faz doutorado, se especializa, ganhando 2 salários mínimos no interior do estado. Técnicos de enfermagem nem se fala, salário mínimo e olhe lá, né? Existem cidades no interior que pagavam menos que salário mínimo, 800, 900 reais para um técnico de enfermagem, que é um profissional de nível médico, né, de nível médio, que faz o seu curso técnico durante 2 anos, também faz o seu período de estágios em complementação, pode se especializar também em instrumentação cirúrgica, ortopedia, cuidado ao idoso, enfim, tem uma série de especializações, e eram muito mal remunerados, tanto na esfera pública como na esfera privada. Então, o piso veio a agregar, né, melhores condições salariais para esses profissionais, principalmente do interior. Porto Alegre tem uma realidade diferente, né? Porto Alegre, a grande maioria dos hospitais, e não vou nem considerar o Grupo Hospitalar Conceição, o Hospital de Clínicas, que são hospitais, né, públicos ou de empresas mistos, né, e que têm bons salários,
3, 4 vezes mais que o piso, né? Mas os hospitais da capital normalmente pagam dentro do piso. O nosso grande problema é fora da capital do estado. E aí as pessoas, os colegas, os profissionais de enfermagem passam necessidade. Então a nossa luta é para que a gente ponha esse piso no contra-cheque, para que a gente ponha esse piso salarial na carteira de trabalho do profissional da enfermagem, para que ele tenha dignidade, né, na construção e na constituição da sua vida familiar. Antônio Tola, enfermeiro Antônio Tola, presidente do Corém, aqui no Rio Grande do Sul, participando hoje comigo aqui do nosso Band Entrevista. Agora, Antônio, essa questão salarial, ela foi uma luta muito grande e segue nesse desempenho todo. Agora, como é que tem sido realmente a qualidade do atendimento a partir daquilo que é disponibilizado para os enfermeiros, para os técnicos de enfermagem e para os auxiliares de enfermagem? Porque se fala muito na questão de estrutura para que eles possam trabalhar. Muitas vezes nem propriamente os materiais ligados à sua própria proteção não está disponível, os famosos EPIs, né? Como é que está nesse momento a rede hospitalar, os pontos dos quais os postos de saúde que tem hoje esses profissionais, tem estrutura para trabalhar, está deficitário, como é que está nesse momento? Pois então, nós temos uma visão, né, dessa estrutura de saúde hoje dentro do Rio Grande do Sul muito diversa, né? Porque nós, principalmente no Rio Grande do Sul, nós temos uma característica muito especial, que é o serviço público, o SUS, ser atendido por santas casas, coisa que não acontece fora do Rio Grande do Sul, né? Fora do Rio Grande do Sul são hospitais públicos, São Paulo, Rio de Janeiro, todos são hospitais públicos federais, hospitais públicos estaduais. No Rio Grande do Sul são hospitais de origem filantrópicas pelas santas casas, aonde fazem convênio com municípios e com o Estado e com a União, né, chamada tripartite, e que mantém esse serviço público de saúde, né? Exceto o Hospital de Clínicas, o GHC, que são hospitais públicos, os demais que nós temos público aqui, algum outro no interior do estado, né, ligados a universidades, o resto são geridos pelas santas casas. E aí entra a questão me fugiu o termo agora que eu tinha falado antes, né? Daqui a pouco eu lembro. Então, que são mantidos pela União, pelo município e pelo Estado, né? Então, como é que eu vou te dizer assim? Nos serviços públicos nós não temos problemas com isso, mas ainda nesses serviços privados que fazem a execução do serviço público, temos muitas dificuldades, porque alegam baixa tabela, baixos valores, baixos repasses, né? E a questão do salário que pede, mas ainda tem algum problema. Mas melhorou muito, melhorou bastante. Tivemos a outras leis aprovadas, como a lei do descanso digno, também no Congresso Nacional, que agora é lei, né, e que os serviços de saúde têm que se preocupar com isso, com ter espaço adequado para que os profissionais de saúde possam descansar, né? E não é só no dia a dia, né? No meu plantão, a gente que fez plantão lá, 12x36, né, que precisa ter um espaço para descansar, uma poltroninha para botar o pé em cima, para, né, fazer um retorno venoso. Mas nós tivemos um exemplo muito grande agora, que foi as enchentes de maio, que necessitou que profissionais de enfermagem ficassem 36 horas, 40 horas dentro dos seus ambientes de trabalho, porque os colegas não podiam vir para Porto Alegre e eles também não poderiam sair de Porto Alegre. Então essas pessoas tiveram que ficar hospedadas nos seus locais de trabalho. E qual era a estrutura que tinha para se dar para essas pessoas, para esses profissionais, né? Qual foi a estrutura que se deu para esses profissionais? Alguns colchões no chão, alguns sofás, né, as pessoas dormindo, porque não se tem a cultura no Rio Grande do Sul, né, e quase todo o Brasil, do descanso digno profissional. O profissional tem que estar lá trabalhando de cabeça baixa durante as 12 horas, sem ter um direito mínimo e digno de descansar eventualmente, né? E a gente que passou por isso, a gente sabe como é que funciona e o quanto isso é real. Verdade. Né? Poucos são os serviços, e me chama a atenção quando eu visito as UPAs no interior do estado, que as UPAs têm a preocupação de ter um espaço para descanso digno. E todas têm.
Mas dentro dos hospitais privados de origem filantrópica, é o termo que fugiu, aquela filantropia, né, de origem filantrópica, não tem essa preocupação. Né, e isso ocasiona que os profissionais fiquem mais à deriva, né, na mercê das instituições. Mas melhorou, está melhorando. Aos poucos nós estamos conquistando. Ainda tem muitos bem resistentes. Né? É muito importante que se tenha essa consciência, porque realmente, você citou 2 vezes, só quem passa por isso ou passou por isso sabe a importância de que seja 1 hora e meia, enfim, 2 horas para que a pessoa possa descansar e colocar o pé para cima, enfim, porque trabalhar o 12 por 36 não é fácil. Aliás, eu quero aqui fazer um agradecimento, inclusive ao pessoal do Hospital São Lucas, da PUC, a Santa Casa aqui de Porto Alegre, do Santa Clara e do Nora Teixeira, que me atenderam nessa minha ocorrência de forma assim, formidável e um carinho muito grande, e não só comigo, com todos que estavam ali em uma situação de emergência, né, na tal sala vermelha, que a gente sabe que é onde estão os pacientes graves, depois lá na sala de observação, a todos aqueles que trabalham nesse trabalho, nessa função tão importante dessas instituições das quais eu passei agora, quero agradecer o carinho e principalmente poder ver em cada um a vontade realmente de fazer o seu melhor, de que as pessoas se recuperem, que possam ter dentro do momento que é geralmente o pior de cada um, estar ali dentro do hospital, ninguém quer estar dentro do hospital, eles tentam transformar aquilo de uma forma mais leve e que você tenha a melhor condição de recuperação. Então, o meu agradecimento e mais uma vez parabéns, porque é aquilo que eu falava no início, né, Antônio? É uma função que se a pessoa não amar fazer, né, não vai obter êxito. Antônio Tola, presidente do Corém RS, comigo hoje aqui no nosso Band Entrevista, que vai para um rápido intervalo e a gente já volta com o nosso segundo bloco falando aí sobre aquelas que são as principais, nesse momento, preocupações para o ano de 2025 e também aquilo que a enfermagem ainda precisa para ter melhores condições de trabalho aqui no nosso Rio Grande do Sul. É um rápido intervalo e a gente já volta com mais Band Entrevista. Voltamos com o nosso Band Entrevista aqui na tela da Band. Todo sábado pela manhã tem Band Entrevista. Antes você assistiu o Band Mulher com a minha parceira lá no Manhã Bandeirantes, Regina Lima. Antes ainda teve Alejandro Malo, teve César Bresolim. À noite tem Osíris Marins, também com o nosso Rio Grande que dá certo. A programação local aqui da Bandeirantes nesta manhã de sábado e também no início da noite lá com o Rio Grande que dá certo. Estamos recebendo hoje aqui no Band Entrevista, com muita honra, meu amigo enfermeiro Antônio Tola, presidente do Corém aqui no Rio Grande do Sul. Desafios para 2025, Antônio, quais são as principais preocupações, as lutas das quais o Corém vai estar lá à frente defendendo os enfermeiros, os técnicos de enfermagem e os auxiliares de enfermagem? Tu sabe que quando a gente faz essa passagem de ano, né, a gente já faz um planejamento para o ano que está chegando aí. E 2025 para o sistema COFEM-Corém, principalmente para o Corém Rio Grande do Sul, vai ser um ano de muitos desafios, porque nós tivemos parado com as enchentes 3 meses praticamente. Tivemos uma atividade paralela, mas paramos com as demandas do Conselho e passamos somente a fazer assistência aos nossos inscritos, profissionais de enfermagem que estavam, né, de alguma forma foram atingidos pelas enchentes, a gente levando então já... Né, se foi falado isso em outras vezes, mantimentos, material de higiene, roupa, enfim. Todo o acompanhamento. E ficamos 3 meses fazendo isso para dar o acompanhamento para o nosso pessoal. Aliás, né? Desculpa te interromper, nós conversamos no final do ano passado, você dizia que o Corém foi um dos maiores arrecadadores e também distribuidores desses mantimentos, não só para a categoria de enfermagem, porque acabou tendo um recurso muito grande. Fizemos, né, para outras, distribuímos para entidades daí, né, tipo Asilo Padre Cacique, Lar Menino dos Excepcionais, Lar Menino Jesus de Praga e outras instituições mais. Né? Mas nós tivemos aí, então, só retomando, 113 toneladas que foi doadas, né, pela Cruz Vermelha e o Rotary para o Corém, para que a gente distribuísse para os nossos profissionais. E foi o único conselho profissional do Rio Grande do Sul que cuidou e se dedicou exclusivamente aos seus profissionais inscritos. Foi o único conselho, né? Claro que outros tiveram outras atividades, mas nós focamos no nosso inscrito,
né? Mas então o que eu quis te dizer com isso é que em 2025 nós temos muitos desafios, porque muitas coisas ficaram por fazer em 2024 e que nós temos que botar em dia, né? O sistema tem que estar colocando em dia, mas o grande desafio para 2024, então, para 2025, na realidade, foi agora recentemente, saiu aí no Congresso Nacional, no Senado, né? Onde o mesmo senador que fez o projeto de lei, o PL 2564, que foi aprovado depois, o senador, me fugiu o nome dele agora, do Espírito Santo, né? O Contarato, Fabiano Contarato, né? Que é advogado, entrou com um projeto de lei agora das 30 horas para a categoria da enfermagem. Né? É um projeto de lei que a gente está abraçando, porque já é um projeto muito antigo, que vem sendo engavetado dentro do Congresso Nacional, e o Contarato agora tirou do Senado e está tocando adiante para ver se a gente consegue passar isso, porque como houve muito mal entendido dentro do STF, quando passou o piso, que o STF quis fazer ligado à carga horária de 44 horas, e foi uma confusão, e é uma confusão até hoje, nós queremos botar aquela carga horária de 30 horas fixo para o piso e a jornada, e era isso. Porque nada mais digno, porque nós estávamos falando ali das 36 horas, 12 por 36, que não tem espaço para dormir, e esquecemos que a grande maioria dos profissionais de enfermagem tem duplo vínculo. Exato, trabalho em dois locais. Eu, pessoalmente, trabalhei a vida inteira em 2 locais. Você saiu do plantão e ia para outro. Saí do plantão e ia para o outro. Então não era 12 por 36 de descanso. Normal, às vezes é 24 por 24. Eu propriamente fazia a mesma coisa. Trabalhava à noite e tinha outras ocupações. Exatamente. Tinha as rádios comunitárias que tu fazia durante o dia. Eu comecei a fazer rádio mesmo lá no São Lucas, durante o período da madrugada. Que tu fazia durante o dia, exatamente. Então, né, não esquecendo disso. Mas nós temos muitos desafios para 2025. A questão da jornada de 30 horas é o nosso maior desafio, nós estamos bem imbuídos em fazer isso. Um outro grande desafio que nós estamos tendo esse ano também é toda a renovação e a revisão do nosso código de ética, que requer um movimento muito grande do sistema COFEM, Conselhos Regionais. Todos os regionais têm que estar estudando o código de ética para a gente agregar, porque o que aconteceu de 2018 para cá, tiveram muitas coisas acrescidas na enfermagem e que tem que estar contemplada no código de ética. Então, essa resolução do COFEM agora, né, determinação do COFEM, para a gente estar revisando o código de ética, que é algo que vai nos dar bastante trabalho e bastante atividade para a gente fazer, fora as outras atividades que nós temos, né, do Conselho de Enfermagem já propostas para 2024 para a categoria. Antônio, você citou a questão da enchente, nós tivemos antes a pandemia, que foi um desastre para todo mundo, e nós aqui sofremos muito. Eu vou bater aqui na madeira, mas se fala muito desse vírus que está lá no Oriente, lá na China, e que se fala que tem potenciais parecidos com a Covid e tal. O que se sabe sobre isso? Eu me lembro que na ocasião da pandemia, em dezembro, final de dezembro, inclusive com o atual presidente do Simers, o Dr. Marcelo Matida, ele já me trazia informações que teria sim esse risco da pandemia, de virar uma pandemia, o que acabou infelizmente se confirmando depois. O Corém tem alguma informação em relação a isso? Esse vírus realmente ele tem esse potencial de virar uma pandemia? O que dá para se dizer? Não vimos ainda, Fabiano, mas foi bom tu trazer. Eu acho que a gente vai ter que dar uma pesquisada melhor e tentar se instrumentalizar um pouco mais com o Ministério da Saúde, que é a nossa fonte direta, né? O Ministério da Saúde. Mas não vimos isso ainda e eu acho que vamos ter que começar a dar uma olhada, sim, porque tu tem razão, a pandemia foi algo também, né, uma loucura geral, né, e que o profissional de enfermagem teve na assistência à frente disso. Né? Era linha de frente direto. Eu sei que o nosso tempo é curto, mas ontem, final de semana, eu ainda estava almoçando na casa de um colega enfermeiro aqui da PUC, que me convidou, que era da UTI, para ir lá no sítio dele almoçar, e ele me disse assim: Antônio, na pandemia, eu iniciava o plantão com 15 e terminava com 15, só que virava os 15 2 vezes durante o plantão, porque as pessoas morriam que nem água. Né? Então, e Fabiano, só quem trabalha no hospital sabe, porque o paciente optou, saiu, liberou o leito, tu tem que preparar todo o leito, higienizar, limpar tudo, ainda mais com a transmissão por contato do vírus da Covid, preparar equipamento, preparar respirador que já não tinha. Né? Então, tu imagina o quanto essa enfermagem trabalhou durante esse período da pandemia. Né? E que parece que a sociedade não quer enxergar isso de uma outra forma.
né? Não consegue enxergar a enfermagem porque realmente não consegue enxergar porque está dentro do hospital, fica trancadinha lá dentro fazendo essa atuação, mas nós precisamos saber disso, como é que funciona um leito de UTI para botar um paciente novo. Tu precisa de tempo e eles não tinham esse tempo. Era tudo muito rápido. Muito rápido. E é bom citar isso, né? Porque, de fato, só quem está dentro do hospital, que passou por isso, eu tinha a experiência de ter trabalhado, eu trabalhava no setor da administração, mas direto à enfermagem, então por isso eu conhecia todo esse formato de trabalho e esses procedimentos todos, esses processos. E agora, ficando internado, pela primeira vez na minha vida, fiquei alguns dias internado, pude acompanhar, por outro lado, aquilo que eu via de outro lado também, né? Via como um administrador ali e agora vendo como paciente, e é impressionante aquilo que eu falava agora há pouco, a dedicação, a atenção e os cuidados tem que se ter com o paciente que está lá, seja qual for o problema. Imagina um problema respiratório com um vírus aí que tem essa, infelizmente, o Covid que levou muita gente boa, e muitos amigos, não tem ninguém que não perdeu alguém conhecido devido à Covid, inclusive artistas, colegas jornalistas, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e tudo mais. Antônio, uma honra te receber aqui, parabéns pelo trabalho frente ao Corém, eu conheço a sua dedicação há muitos anos e quando vi que você tornou-se mais uma vez presidente do Corém, achei que realmente era uma oportunidade muito grande para alguém que realmente entende disso tudo, pela história que você tem dentro da enfermagem. Parabéns, muito obrigado, conte sempre conosco, abraço a todos os meus amigos lá do Corém, né, o Paulinho, que também foi nosso colega, né, o Felipe Melara, que está lá também na questão da administração, e tantos outros colegas de enfermagem que a gente tem por aí. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Volte sempre. O nosso Band Entrevista volta na próxima semana com mais um programa inédito para você. E lembrando, você nos acompanha também no YouTube, se você viu o programa agora, Band RS no YouTube, o Instagram, @Grupo Band RS, @Fabiano Brasil Oficial, se você quiser me seguir também lá no Instagram. E muito obrigado pela sua audiência. Volto na semana que vem aqui na Band TV e na Rádio Bandeirantes, no Manhã Bandeirantes, às 10h30 da manhã, na segunda-feira, ao lado da Regina Lima, e depois às 8 da noite, com o nosso 60 Minutos. Obrigado a toda a nossa equipe técnica. Fiquem com Deus, cuidem-se, um grande final de semana. Até mais, tchau.